Boa noite, meu nome é Reinaldo e antes de nós começarmos o sermão dessa noite, eu convido a todos a fechar seus olhos e inclinar suas frentes para nós falarmos com Deus. Senhor grande Deus, obrigado por mais essa oportunidade de nós estarmos meditando na sua palavra, meditando no sentido da vida e peço que o Senhor esteja abençoando a todos que estão escutando essa mensagem. Abençoa minha casa, minha família, minha filha, minha esposa. Abençoa nossos irmãos. Peço que o Senhor esteja abençoando também aquelas famílias que estão passando por momentos difíceis, que têm pessoas adoentadas nas suas casas, famílias que perderam entes queridos. Que o Senhor venha confortar os corações e que o Senhor nos dê saúde e paz. É o que nós te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Reinaldo e nessa noite gostaria de meditar com os irmãos a respeito da vida, da brevidade da vida. E eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 13, a seguir diz: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios, ganhando dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, em 2020 eu passei por um procedimento cirúrgico. A maioria do pessoal que me conhece sabe a minha história, a minha rotina de hospital, cirurgia. E em 2019 fiz uma cirurgia porque estava com uma hérnia comprimindo a minha medula e tive uma melhora. E em 2020 eu fiz uma cirurgia de novo e nesse procedimento cirúrgico eu perdi os movimentos das minhas pernas. Então eu, ao voltar da cirurgia, ao voltar da anestesia, eu passei a minha mão nas minhas pernas e não sentia minhas pernas. Eu fui para o quarto e aquela noite eu passei em claro, não dormi, e passei acho que uns 10 dias no Hospital Bom Jesus internado. A primeira vez que fui colocado sentado, eu caí de costa e bati a cabeça na parede. Então eu não conseguia me equilibrar sentado. Então uma enfermeira perguntou para o médico, ela disse para o médico assim que se eu quisesse eu podia ir para Rebouças, que é um centro de reabilitação. E ali em Rebouças eu fiquei 5 meses. No começo eu questionava Deus. Eu perguntava para Deus assim, por que Deus tinha permitido que eu ficasse com vida? Por que Deus não tinha tirado a minha vida e eu não tinha descansado? Então eu me lembrei de um livro que várias pessoas recomendavam a leitura desse livro, e o livro é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E eu li esse livro, e nesse livro conta a história de Viktor Frankl. Ele é um médico, né, que ficou num campo de concentração. E nesse campo de concentração, ele pôde observar que as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração as pessoas que tinham um objetivo a realizar após sair do campo de concentração. E durante o período que eles estavam lá nesse campo de concentração,
eles trabalhavam em troca de comida. Um dia de comida dava o direito a um prato de sopa. Então as pessoas trabalhavam e ganhavam aquele prato de sopa no final do dia. As pessoas que estavam perdendo o sentido da vida, elas trocavam o prato de comida por cigarro. E logo elas desfaleciam e morriam. Mas as pessoas que tinham um sentido, tinham um objetivo, elas permaneciam vivas. Eu estou com o livro aqui, talvez ele pareça invertido. Eu vou tentar fazer um vídeo, vou tentar mexer aqui no aplicativo para aparecer normal. Mas é o livro de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Eu gostaria de ler algumas passagens aqui que eu marquei. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos dentro desse destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino, ninguém pode substituir a pessoa o sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta o sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados: fins, fim e meta. Então a gente vê aquela passagem da Bíblia, né, que diz assim que o fim da lei é Cristo, ou a finalidade da lei é Cristo, ou a meta da lei é Cristo, né? Então não quer dizer que é o fim, mas a finalidade da lei é Cristo. E mesmo que tivesse sido o único, apenas ele bastaria como testemunho para o fato que a pessoa interior pode ser mais forte do que seu destino exterior. Então, algumas passagens aqui que eu li e ficava meditando e me fez eu ter um objetivo para continuar vivo quando eu saísse do hospital, que eu fui internado. Então, eu tinha um objetivo. Então, eu deixei de me lamentar e comecei a pensar na minha vida após o hospital. Como eu seria, o que eu faria, qual objetivo eu teria, né? Algo está esperando. Nada tinha a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles. Algo na vida, no futuro, estaria esperando eles e por eles. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera ou perante o ente que ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ele sabe do que porquê de sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo o como. Então aqui é interessante essa parte, diz aqui também que, né, que a pessoa que se dá conta da responsabilidade, né, em relação à obra que espera, ou da pessoa que espera, da pessoa que o ama, né, ela não vai jogar a vida fora. Ela sabe que a vida tem um sentido. Então, eu achei muito bom esse livro, me fortaleceu muito. Vou citar outra citação aqui. Cada um de nós, disse-lhe eu, nesse sentido, nesse momento difíceis que ainda na hora derradeira, que se aproxima para muitos de nós, sob o olhar desafiante de um amigo ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele espera que não decepcionemos e que sabemos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. Então,
Aqui mais uma parte que eu achei aqui. Ao acertar o desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até de seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Então, esse livro aqui de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, eu li. Chegando aqui em casa, esse ano eu li uma meditação também, muito boa, que o texto dela, o título dela é O Sentido da Vida Cristã. Nossa alma não está faminta de fama, conforto, riqueza ou poder. Essas recompensas criam quase tantos problemas quanto resolvem. Nossa alma está faminta de significado. Então a gente vê hoje nas redes sociais as pessoas com esse vazio de sentido, esse vazio de objetivo na vida. As pessoas não têm o sentido na vida. Então elas começam a postar fotos, né, ostentando às vezes uma casa bonita, um carro bonito, uma viagem, né, uma viagem para o exterior, né? As pessoas querem ostentar, querem mostrar que estão bem. Só que, na verdade, a gente não é 100% bem. A gente tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente não está bem, né? A vida não é 100% uma constante de alegria. Aqui na Terra a gente passa por momentos difíceis. Trata-se de uma necessidade espiritual, uma profunda sede interior que só será saciada pela presença de Deus. Então o sentido da vida da gente tem que ter Deus. Não existe sentido sem Deus. Somente Jesus pode dar significado e sentido, valor da alegria à vida. De acordo com o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1298, a certeza da aprovação de Deus promove saúde física. Ele fortalece a pessoa contra a dúvida, perplexidade e excessiva tristeza, que tantas vezes consomem as forças vitais e levam doenças nervosas, de espécie muito debilitante e aflitiva. Enquanto não buscamos a Deus o preenchimento desse interior, o coração humano permanecerá vazio e carente. Estar em Cristo significa a renovação de tudo. Nova vida, nova disposição mental, transformação, ansiedade, tristezas, insegurança e alegria. Segundo a Bíblia, a confiança e o contentamento aparecem com o padrão original dos filhos de Deus. É o estado de espírito de quem está satisfeito e feliz. Significa agradar dos caminhos do Senhor. Então, o sentido da vida é preenchido com Deus. Qual o sentido da tua vida? Eu não sei pelo que você está passando, não sei qual o problema você está enfrentando, se é problema de saúde em sua família, ou problema de um lar desfeito, ou uma perca de um emprego, não sei pelo que está passando, mas Deus sabe, e esse sentido só vai ser preenchido quando Deus estiver no centro da tua vida. Na semana anterior, milhares de pessoas ficaram sabendo de um jovem que morreu no auge da sua fama. Um fato assim nos leva a pensar acerca de como a nossa vida humana é frágil. Percebemos que como podemos estar aqui agora não é garantia de nós estarmos amanhã. Mediante a experiência das perdas, nós precisamos pensar acerca de qual o significado do nosso propósito de nossa vida. Em outubro do ano passado, eu fiz outra cirurgia.
por causa da segunda cirurgia, eu ainda tinha bastante espasmos. E o médico me recomendou que eu fosse a Curitiba fazer uma nova cirurgia para ver se esses espasmos eles diminuíam. Então foi uma cirurgia bem delicada, eu fiquei na UTI e depois quando eu voltei para cá sentia bastante dor onde eles mexeram e eu não conseguia sentar, né? E eu não conseguia ir para a cadeira de rodas e eu ficava a maior parte do tempo na cama. Acho que eu fiquei uns 2 meses direto na cama. E eu não tinha ânimo nem para ler a palavra de Deus, nem para estudar lição, e eu estava ficando fraco, cada vez mais fraco, branco, né? Quando a minha esposa tentou colocar eu sentado um dia, me deu uma tontura, eu suei frio, e eu só comecei a me fortalecer novamente quando um dia o Paulo do Jardim Arapongas, é um membro do Jardim Arapongas, um amigo nosso muito querido, me ligou fazendo um sábado pela manhã, uma conferência, né, da Escola Sabatina, um vídeo chamado, né, com outros irmãos. E naquela semana eu não tinha estudado a lição da Escola Sabatina, não tinha lido a Bíblia, não tinha lido nenhum livro e fui pego de surpresa. Então, durante aquela semana, a próxima semana seguinte, eu estudei a Bíblia todos os dias, eu li a lição da Escola Sabatina todos os dias. Porém, no próximo sábado, eu esperei a ligação e não tive ligação nenhuma. Na outra semana, também estudei a semana inteira a Bíblia e a lição da Escola Sabatina e também no sábado não tive nenhuma ligação. E assim eu comecei a estudar diariamente, acho que já faz uns 2, 3 meses isso. E aos poucos comecei a levantar, tomar sol e fazer as fisioterapias, né? E comecei a estudar e a vida começou a ter um novo sentido. Nossa vida não é fruto do acaso. O famoso cientista Albert Einstein declarou que Deus não joga dados. O seu nascimento não é produto do acaso, não foi um erro ou infortúnio da natureza, somos resultado de um plano de Deus. Deus não nos surpreendeu com o nosso nascimento. Ele nos espera desde antes do mundo existir. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo, todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que nós possuiríamos e a singularidade da nossa personalidade. A Bíblia diz: Tu me conhecerás por dentro e por fora, conhece o osso do meu corpo, conhece exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vi existir. Nós fomos feitos para existir para sempre. Quando Deus soprou nas narinas de Adão e formou Adão do pó da terra mais o fôlego de vida, e Adão se tornou alma vivente, e Adão, no jardim do Éden, se alimentava do fruto da vida, da árvore da vida, e aquele fruto fazia que Adão fosse imortal. Então a gente foi feito para ser imortal, não para morrer. A morte é uma intrusa. Nós devemos odiar a morte com ódio mortal. A morte não é uma coisa bela, uma passagem que as pessoas tentam florear, deixar romântica. A bela não, a morte é uma coisa terrível, trágica e horrível. Nós não devemos gostar da morte, nem
desejar a morte. O homem não foi feito para morrer. O cemitério está cheio de túmulos, por causa que o pecado fez que a gente morresse. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando, lá no Jardim do Éden, Eva e Adão desobedeceram a Deus, a desobediência fez que nós morrêssemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a transgressão da lei é o pecado. Então, quando a gente, infelizmente, vai a um funeral, ou enterro, ou visita o cemitério, ali é o maior trunfo de Satanás, a maior vitória que ele conseguiu, que o ser humano que foi feito para viver eternamente morresse. Mas nós sabemos que através de Jesus, através da vida de Jesus, Jesus veio aqui na Terra, viveu aqui na Terra, fez milagres, curou muitas pessoas, ressuscitou algumas pessoas, foi morto injustamente e morreu por nossos pecados. Morreu, mas ressuscitou. E assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu, um dia ele voltará. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Então nós entendemos que a morte é apenas, o cristão quando morre, ele apenas descansa. A morte é como um sono. Ele dorme no Senhor. E assim como ele dorme, quando Jesus voltar do céu, ele ressuscitará. Em Tessalonicenses diz isso, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão. Que não é para a gente ficar triste como as pessoas que não têm esperança. Mas nós temos que acreditar que assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nossa vida foi feita para ser eterna. O homem foi feito para ser imortal. O tempo da vida física se compara a uma gota na imensidão do oceano da eternidade. A Terra é um lugar de preparação e como se fosse a nossa pré-escola. A vida é que passaremos o tempo infinito do outro lado da vida, na eterna presença de Deus. Vivemos aqui nesta vida, se há muito que chegarmos uns 100 anos, mas na eternidade é para sempre. Então a gente sabe que aqui a gente vive um período de tempo. Cecília Meirelles diz assim que a eternidade é um raio, a juventude é um raio ao pé da eternidade, né? Então aqui é só um período de tempo, mas a eternidade é para sempre junto com Deus. Quão bom é estar para sempre com Deus. Thomas Browne disse que a vida aqui na Terra é apenas um parênteses na eternidade. Um dia nosso coração parará de bater como parou o coração desse artista. E então será o fim do nosso tempo aqui na Terra. E o início aqui diz da existência da eternidade, mas não. O início para alguns, né, da eternidade quando Jesus voltar. A Bíblia diz: de fato, não sabemos quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra. Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi feita por Deus quem fez. Ela durará para sempre. A vida na terra nos oferece muitas opções, mas a vida eterna nos oferece apenas duas: ou o céu ou o inferno. Não existe meio termo. Ou você caminha em direção ao céu, ou caminha em direção ao inferno. Se amarmos Cristo, cultivarmos uma vida de relacionamento com Ele nesta vida, então seremos convidados
a passar a eternidade com Ele. Eu acho muito bonita essa parte sobre o relacionamento com Cristo, né? Você tem um relacionamento com Cristo? Você passa as primeiras horas do dia estudando a palavra de Deus, lendo a sua palavra, tentando conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o plano da salvação? Quando a gente tem um amigo que a gente quer bem, a gente busca conhecer. Quando a gente ama a esposa ou quando a gente está namorando, a gente busca conhecer aquela pessoa que a gente ama. Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo não é diferente. Se você ama, você vai buscar conhecê-lo. Como que você vai conhecer? Através de um relacionamento. É impossível você amar uma pessoa e não querer estar próxima dessa pessoa. Não querer ter um relacionamento com ela. Escutar os seus conselhos, ler sua palavra. E é através dessa maneira, através da busca constante todos os dias, pelo batismo, pelo Espírito Santo, lendo sua palavra, todos os dias você vai conhecendo a Jesus. E através das orações você fala com Jesus. E através dos cultos você louva e adora Jesus. C.S. Lewis disse, existem dois tipos de pessoas, as que dizem, seja feita a vontade de Deus, e aqueles a quem Deus diz, então seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos depois partiram e terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver aqui na terra sem Ele. Você está escolhendo viver com Deus aqui na terra ou sem Deus? Eu tenho dito que cada vez mais a convicção de que na medida que vivemos, cada vez mais nos aproximamos da certeza da eternidade. Nossos valores mudam. Nossa visão da vida se transforma. Passamos a perceber que muitos problemas e atividades que antes pareciam ser muito importantes se mostram insignificantes. Quanto mais próximos estamos de Deus, menor será tudo o resto. Paulo nos ensina em Filipenses 3,7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. Nós estamos se aproximando do final do nosso sermão e eu perguntei para o meu amigo Charlton quanto tempo eu tinha que falar. Ele falou cerca de meia hora. Nós já estamos chegando aos 28 minutos dessa mensagem, então eu tenho que começar a fazer a conclusão do sermão. E eu queria dizer tantas coisas. Uma das melhores formas de entender a outra pessoa é perguntando como ela enxerga a sua vida. Como você enxerga a sua vida? O que você tem feito para agradar a Deus? Sua vida tem sido preenchida por Deus? E por fim, vivemos para realizar a vontade de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus? Tiago encerra esse capítulo falando da vontade de Deus. E ele mostra que um cristão que está fora da vontade de Deus, em vez de atuar como pacificador em seus relacionamentos, terá tudo para tornar-se um agitador. Quero terminar essa reflexão lembrando daquela história contada por Jesus de um homem rico, que mesmo tendo colheitas fartas, achava em seus celeiros ainda eram pequenos demais. De modo que resolveu construir celeiros ainda maiores para si, pensando que isso lhe iria garantir mais segurança para o futuro. Após tamanho trabalho para ampliar suas posses, diz: direi à minha alma, tens depositado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Lucas 12:19. Qual foi a resposta de Deus para ele? Louco, essa noite te pedirão a tua alma.
E o que tens preparado para quem será? Meus amados, por mais que o homem obtenha títulos, conquistas, fama e sucesso ou poder, ele ainda é um frágil, mortal. Sua alma é seu bem maior e não suas conquistas humanas. As conquistas humanas ficam aqui e não ajudam a conquistar honra celeste. Então, irmãos, que nós possamos nos dedicar a buscar a Deus, a preencher a vida da gente com esse sentido que só Deus pode nos trazer. Que as coisas aqui da terra, elas ficam, elas não permanecem para sempre. Mas quando a gente junta tesouros no céu, esses tesouros, eles serão eternamente. Que nossa alma possa se alegrar com Deus. Esse é meu desejo e minha oração nessa noite. Que Deus possa estar abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém.